Olha só, é, eu não sou especialista em comprar ação, não, hein? Tô falando de quinta-feira. Ah, Eu vou falar o que eu sei, tá? Eu tenho só 2 anos e meio de bolsa, não tenho nem 3 anos ainda. nossa, já está na frente aqui. Eu já vou até explicando aí para o pessoal que está ouvindo. Já vou deixar aí de antemão o convite para todo mundo participar com a gente na próxima quinta-feira, né? Quinta-feira dessa semana, dia 23, Às 9 vinte e horas da uma horas. noite. Isso no meu perfil do Instagram, depois eu coloco direitinho para vocês. O Luiz vai estar com a gente, batendo um papo, a gente vai falar um pouco sobre análise de balanço patrimonial, análise de indicadores financeiros, né, para compra de ações. Então, galera do investimento, quem ainda não está, mas que vai estar em breve, né, Eu estou fazendo uma lavagem investindo. cerebral neles, Carol, para É para isso assim, aí. entrar de qualquer jeito. Mesmo com R$ 20 já começa a comprar Já uma ação, um começa, fundo imobiliário. com certeza. Então, o Luiz vai estar compartilhando um pouco aí do conhecimento dele, e aí eu também já aproveito, Luiz, para te deixar bem tranquilo, porque é isso, é para a gente falar para um público bem leigo, né? Ok. Para a gente E, falar para um público bem iniciante. beleza, é 1 hora só, Lina? Uma horinha, uma horinha. Tá. Então vai ser de 9 às 10. Isso. Lina, é o seguinte, você falou que você precisa sair 7h20, né? Preciso mesmo. Sem problema. Então, o que que eu estava pensando? No meio da tarde, né, eu falei assim, vou preparar alguma coisa, que aí eu pego a turma desse horário até às 8, né? Só que veio uma reunião de urgência de uma comissão de que eu faço parte, lá de Brasília, então eu tive que participar lá e caiu a luz. Eu falei, cara, não tem. Então a gente vai até 7h20 só. Eu não preparei nada, que aí eu termino, falo com eles aqui depois. Você, assim que der o horário, você sai sem problema, tá? Tá. Eu só vou te apresentar rapidinho e falar como é que o porquê de você estar aqui. Depois você assume e é contigo. Chegou agora o professor Simval. Deixa eu explicar para você. A gente tem aqui contábeis, que são os meus alunos, e tem administração, que são os alunos do professor Simval, que deve estar entrando aí agora. Entrou ali. Professor Simval, essa é a Carolina, minha ex-aluna, formanda de 2009, e Muito prazer. eu a convidei para vir falar com o pessoal aqui hoje. E também, Carol, então tem uma grande parte de contábeis, uma parte razoável de administração, e tem uma ou outra, assim, que é economia, relações internacionais, direito, que eu nem sei quais são as outras carreiras que tem, mas aparece, porque essa disciplina ela é vista por aí, e a galera faz como... a gente tem que fazer 2 disciplinas, né, de outros cursos, quaisquer disciplinas. Então, a pessoa vê assim, finanças pessoais, bom, vou aprender a ficar rico, né? Aí vem para cá. E É aí, interessante. o que que eu faço, o que que eu passo para eles? Eu tenho um método de atendimento, que eu tenho uma consultoria gratuita que eu faço num órgão chamado Escola de Educação Previdenciária, que não existe mais. Então, eu tenho mais de 200 pessoas já atendidas em mais de 400 atendimentos. Então, eu tenho uma estratégia para lidar com eles, que é tratar de endividamento, orçamento, investimentos e fruição, que é tentar gastar isso antes de morrer. E aí eu passei a primeira parte do curso explicando isso para eles, e aí quando acabou isso, eu venho chamando pessoas para estarem aqui. E aí a gente se encontrou aí pelo Instagram, você me convidou para lá, eu te convidei para cá, tá bom? Tá, Então, excelente. é um prazer muito grande, achei muito bacana o seu trabalho, eu fiquei sabendo por causa desse nosso papo aí que eu bati com você. Hoje, inclusive, ia ser uma menina, veja bem, uma outra menina chamada Lorena, que está lá na Austrália. Então, na terça-feira que vem, que ela pediu uma semana de prazo, nesse horário, uma menina vai estar acordando lá na Austrália para falar dessa experiência que ela tem também com finanças pessoais, com o MBA que ela acabou de fazer lá. Então, tá desse jeito, hein? Que As aulas legal. estão desse jeito. Nossa, Então, Carol, seja muito bem-vinda. Para mim é um orgulho muito grande você ser ex-aluna nossa da FAC, tá? E passa aí para a gente o que você tem visto nessa consultoria que você faz, né? Você é não, é mentoria financeira. Bom, você vai explicar tudo, eu vou ficar só ouvindo. Beijo, bem-vinda. Vamos lá. obrigada. Bom, deixa eu começar agradecendo aí o convite. Realmente é um prazer estar aqui de volta, a FAC, o FRJ.
a gente carrega, né, essa bandeira assim, com muito orgulho. Eu tenho, né, muito orgulho de contar para as pessoas que a minha formação foi nessa escola tão maravilhosa. E é um prazer enorme, de verdade, estar aqui com o Luiz Antônio, que também foi um mestre, assim, e uma vez mestre, eterno mestre, né? Eu sigo até hoje aprendendo muito com você. E, bom, pessoal, fiquem à vontade aí, de repente, de escrever no chat alguma dúvida, ou então, né, quando eu der um intervalinho na fala que eu estou pretendendo aqui compartilhar com vocês, e aí vocês, né, podem fazer, enfim, qualquer questionamento que vocês se sintam aí à vontade. Eu conversei com o Luiz, eu não quis trazer nenhum conteúdo específico para a gente passar aqui, né, de aprendizado dessa educação financeira em si, né? Eu acho que vocês vêm trabalhando isso aí com o Luiz, como ele já me explicou aí mais ou menos, né, qual é o conteúdo que vocês discutiram ao longo do período. E eu acho que esse convite me trouxe assim uma vontade muito grande de compartilhar com vocês a minha experiência de vida. Eu sei que cada indivíduo tem a sua história e com certeza eu vou contar aqui bem rapidamente um pouquinho da minha história, e eu sei que em alguma situação alguém vai se identificar por viver algo semelhante ou ter vivido, e eu quero contar para vocês aí desde o início. Pode ficar tranquilo que é bem rapidinho. Eu sou a filha mais velha, né, de um casal de classe média do Rio de Janeiro, onde o meu pai, ele é falecido hoje, mas ele foi um médico, um cardiologista, um neurologista muito bom, que também foi formado aí nessa nossa escola, UFRJ, é um dos melhores, que eu posso dizer assim, do Rio de Janeiro, dentro da sua área, né, de execução, dentro da medicina. Porém, o meu pai, ele não tinha bons hábitos, nem no âmbito da saúde dele física, muito menos na financeira. Então, assim, ele nos deixou aí bem precocemente, por questões de saúde, e financeiramente, assim, eu, né, considero que ele não alcançou grande êxito, né, que ele tinha um enorme potencial de alcançar. Do outro lado, a minha mãe, ela não cursou faculdade, porém ela é uma administradora nata, uma pessoa muito organizada, que sempre lidou muito bem com as finanças, e eu aprendi ainda, desde garota, assim, muito com a minha mãe, nessa questão de organização financeira mesmo, administração das finanças pessoais, do lar, da casa, né, da família. E graças a esse casamento aí, né, eles conseguiram sim construir alguma coisa, mas, obviamente, se o meu pai tivesse alinhado com as práticas da minha mãe, eles teriam aí alavancado muito mais. Bom, chegou um dado momento, meu pai era uma pessoa alcoólatra, e em um dado momento o casamento deles ficou insustentável. Minha mãe não deu mais conta daquele relacionamento, porém, ela não tinha coragem de sair de casa, né, comigo, com a minha irmã, que era ainda mais nova. Na época eu estava ali finalizando o colégio, né? Estava ali naquela época de vestibular, inclusive, decidindo que carreira eu ia cursar. E então eu vi aquele sofrimento muito grande da minha mãe, que não tinha aquela independência financeira, aquela liberdade de tomar a decisão que ela quisesse. Ela se sentia presa, né, àquele relacionamento, aquele casamento que na verdade não existia mais, mas a ficar ali por conta de questões financeiras. Então aquilo me entristeceu muito, e eu acho que foi a chave que me fez despertar um interesse muito grande pela educação financeira. E eu falava, cara, eu não quero passar por esse tipo de situação na minha vida, eu quero ter a minha independência financeira ontem, né, o quanto antes. Eu quero aprender o máximo que eu puder sobre finanças e como ganhar dinheiro e como, enfim, né, para mim, para ajudar a minha família e assim por diante. Então, naquele momento, eu muito perdida ainda, entendi que ciências contábeis era uma carreira que ia me levar a ter esse conhecimento, que ia me levar a adquirir toda essa expertise que eu queria ter, né, o quanto antes. E foi aí que eu caí dentro de ciências contábeis da UFRJ, da qual sou muito grata, aprendi muito. Agora, vocês podem ter certeza que vocês estão sendo privilegiados de estarem cursando essa disciplina,
Porque mesmo a gente estando dentro de contábeis ou ADM, né, enfim, dentro dessas carreiras que teoricamente você entende que vai aprender muito sobre finanças, às vezes falta alguma coisa, né, que você tem que buscar ali na prática, em cursos adicionais. E eu, na época aí, 2009, de 2005 a meados de 2009, não tinha essa disciplina na grade, e eu fiquei até muito feliz de ver, né, o Luiz trabalhando essa disciplina e vocês estarem fazendo, porque realmente é muito importante, galera. Hoje, eu sou casada, tenho 3 filhas, estou morando atualmente em Macaé, que é no estado do Rio, né, mas é mais interior. E, bom, para falar um pouco da Carolina fase adulta, né, concluí minha faculdade, tive ali ao final da faculdade assim um desejo muito grande de estar trabalhando em alguma empresa que eu acreditasse, né, naquela companhia, que admirasse, que eu acreditasse que eu tinha potencial ali de crescimento, enfim, fiz por onde, corri atrás ali, né, de buscar um estágio e trabalho há 15 anos, né, 14 anos, quase 15 anos nessa mesma companhia, né, quando eu entrei como estagiária no final da faculdade, tá bom? E aí, nesse meio do caminho, eu casei e tive 3 filhas. Eu costumo dizer que o meu marido, ele foi o meu primeiro aluno da minha mentoria, né, da minha educação financeira, porque atualmente não, né, estamos bem alinhados, graças a Deus, mas no início foi bem complicado, porque éramos pessoas completamente diferentes nesse âmbito, né, da questão da educação financeira. Meu marido não tinha nenhuma noção do que era um orçamento, enfim, não tinha, assim, absolutamente nenhum conhecimento nessa área. Ele é oceanógrafo, né, enfim, uma carreira completamente diferente. Esse é pauta para outra história, né? Mas ele mudou de carreira, né, ao longo também do nosso casamento, desistiu da carreira que ele estava fazendo, ele trabalhava embarcado, então isso não tava legal para nossa família, a gente já tinha filha pequena, e enfim, ele resolveu largar esse caminho e seguir uma paixão, que é a educação física. Então, hoje ele, né, atua já está formado como educador físico, já trabalha nessa área, e graças a Deus está muito bem. Então, assim, também um outro insight aqui para vocês de que, óbvio, né, o quanto antes a gente conseguir ter claro o que a gente, né, o que a gente gosta de fazer, excelente. Mas se você está vendo que não está fluindo, pensa que você vai acordar todo dia de manhã, ter que se arrumar e sair de casa para ir fazer alguma coisa que não está te dando tesão. Nossa, é uma vida, né? Não é, vou fazer isso aqui um dia, uma semana, um mês. Não, uma vida inteira. Então, tentar buscar conciliar, né? Aquela interseção. Poxa, o que eu sei fazer, o que eu sou bom em fazer, mas o que o mercado também, né, tá remunerando bem, tem interesse em aprender, enfim, né? Tentar conciliar as coisas. E aí a Carolina pegou esse primeiro aluno e falou, cara, a gente precisa alinhar algumas coisas. E foi bom, graças a Deus, assim, a gente conversava muito, sempre conversou muito. Nos relacionamentos, geralmente o que eu vejo, né, das pessoas que eu converso, é que falar de dinheiro é um tabu. E, gente, a gente precisa jogar isso por terra, jogar isso longe. A gente precisa falar sobre dinheiro, né? É essencial que a família esteja alinhada com os objetivos financeiros. É preciso ter um objetivo financeiro, né? É preciso traçar uma meta, botar um prazo, né? Fazer as coisas acontecerem. Não adianta a gente ter só um sonho, né? Ter só, eu gostaria de, eu queria. Não, então a gente foi trabalhando no sentido assim, meu esposo era muito gastão. Não precisava, né, não necessitava, não avaliava se o preço estava bom, estava justo, não. Ele simplesmente comprava as coisas que desejava por impulso, muitas vezes. Então, assim, foi um trabalho muito interessante que aconteceu. Acredito que, assim, durante os primeiros 2 anos do nosso relacionamento, foi de pouquinho em pouquinho, de tijolinho em tijolinho, porque eu comecei do básico, assim, eu colocava um caderno na mesa da sala da nossa casa e pedia a ele que toda vez que ele entrasse, né, chegando de noite do trabalho, ele anotasse ali tudo que ele gastou, porque para ele era muito difícil isso, ele não tinha controle nenhum dos gastos dele. Então a gente começou assim bem basicão.
E hoje em dia a gente trabalha com uma planilha, eu sou amante de planilha de Excel, então a gente tem uma planilha que é simples, porém é eficaz. A gente trabalha com ela, através dessa planilha a gente monitora toda a nossa receita, todos os nossos gastos e faz análise, né? Não adianta também só popular uma planilha e deixar lá. Não, a gente senta mensalmente e a gente revisa o que está ali, aonde a gente precisa aprimorar, aonde que dá para a gente otimizar, né? O que a gente tem que ajustar. Enfim, é um trabalho que no início pode dar bastante trabalho e isso vira um hábito. E isso é assim, é primordial para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos financeiros. O Luiz bem, né, explicou aí o método dele de ensino, achei super interessante, porque realmente, se a gente está endividado, não tem como a gente pensar em investir, né? Vamos liquidar primeiro essas dívidas, vamos acabar com isso, e aí a gente vai dando um passinho de cada vez, mas o importante é começar. E o investimento é para a vida toda, né? A gente precisa começar e não parar, né? E reinvestir, reinvestir, não pensar em pegar aquele dividendo e torrar, não, vamos reinvestir, vamos fazer uma bola de neve, vamos fazer um mega patrimônio, né? Eu acho que dinheiro, muita gente tem um entendimento. Eu tive uma conversa, né, que virou uma live muito interessante com uma psicóloga, e a gente tratou muito isso também, sobre as questões psicológicas que o dinheiro traz, que o dinheiro envolve. Nós fomos criados por uma família, nós fomos criados de alguma determinada forma, e é enraizado para a gente, de alguma maneira, o que o dinheiro significa. Então, muitas vezes, as pessoas assimilam o dinheiro a alguma coisa ruim, o dinheiro é sujo, ou então de que eu não posso ser rico, eu nunca vou ser rico, né? Nasce pobre, morre pobre, enfim, tem várias coisas psicológicas, além de comportamentais, como eu estava dizendo do meu esposo, que era consumista, né? Impulsivo. Então, assim, muitas vezes você trabalhar as questões financeiras, você em paralelo precisa trabalhar as questões comportamentais. Porque é isso, são hábitos de consumo que precisam ser mudados, pensamentos enraizados que precisam ser quebrados e reconstruídos. Então, é muito interessante. Às vezes, você está com uma pessoa e fala, eu tenho um problema financeiro. Bom, eu entendo o seguinte, problema financeiro é aquele que você joga o dinheiro no problema e o problema desaparece, tá? Então, olha, eu tive um problema de saúde, tive que fazer uma cirurgia de emergência, a minha reserva de emergência não cobria aquele valor, e aí ferrou. Cara, eu preciso pontualmente de uma grana e eu vou recorrer a um empréstimo, a um amigo, enfim. A pessoa vai me dar aquele dinheiro, vai resolver o meu problema. Eu vou fazer a minha cirurgia e eu, como sou uma pessoa que tem educação financeira, o quanto antes eu vou reaver aquela grana, vou pagar a minha dívida e vida que segue, né? Pronto, taquei o dinheiro no meu problema financeiro e ele foi resolvido. Agora, aquela pessoa que se ganha 10, gasta 12, e se passa a ganhar 20, vai gastar 25, ela tem um problema comportamental. Não adianta você aumentar a renda dela, que ela vai estar sempre endividada, ela vai estar sempre no vermelho, ela vai estar sempre com problemas. Então, além do problema financeiro, ela tem um problema comportamental que precisa ser tratado junto, né? E aí, galera, chegando aonde eu estou hoje, né? Eu comecei a descobrir, vamos dizer assim, o mundo digital com a pandemia, né? Veio o home office, como eu expliquei, eu trabalho há quase 15 anos na mesma companhia, já passei por diversas áreas, né, setores e funções dentro dessa empresa. Atualmente eu estou na controladoria e, enfim, nunca me imaginei trabalhando assim, né, por conta própria, autônoma. Estava ali, estava sendo bem reconhecida pelo meu trabalho. Enfim, confesso que não olhava para fora, tá? E aí veio a pandemia, veio o home office, veio uma dificuldade enorme para eu lidar com aquela situação, porque eu fiquei em casa com 3 filhas, as escolas fechadas, e eu tendo que dar conta, porque o meu trabalho, eu acho que todo mundo que está aqui na área de contábeis, ADM, enfim, sabe como que é a rotina de uma empresa para essa área, não muda muito de uma empresa para outra, né? Você troca 6 por meia dúzia, é uma rotina puxada, você tem fechamento, você tem muitas entregas, muitos prazos, muitos clientes internos, externos, enfim. É uma loucura, uma correria. Então, eu me vi naquela situação, falei, caramba,
E eu, assim, não dando conta de entregar, e as crianças dentro de casa, por mais que eu trouxesse ajuda, né, uma profissional, uma babá, pessoas para me ajudar dentro da minha casa, cara, era minha casa, é diferente de eu estar, né, num escritório, na empresa, eu ouvia as minhas filhas chorando, eu já não conseguia raciocinar, terminar o meu, né, ali o meu trabalho que eu estava produzindo, enfim. E aí eu comecei a descobrir a internet, os canais de comunicação, tudo, toda a vida que estava acontecendo ali dentro, como as pessoas estavam usando, né, essa ferramenta para trabalhar, e não só ali para compartilhar a vida social. E aí eu começou a despertar em mim essa vontade de compartilhar com todo mundo essa experiência que eu tenho, né, essa paixão, na verdade, porque aí o que acabou acontecendo? Eu fui me interessando tanto por isso, fui estudando, fui procurando aprender com pessoas, né, que eu via que eram bem-sucedidas nessa área, e fiquei apaixonada por isso. Eu falei assim, nossa, isso devia ser matéria da escola, né? Não é nem da faculdade, não, deveria ser matéria lá desde a escola, porque parece que o nosso método de ensino, eles estão focando em nos tornar pessoas ignorantes nessa área, justamente para a gente ficar assim, refém de bancos, né? Refém de, enfim, não sei, não estou julgando, mas assim, a minha opinião é que a gente deveria ter educação financeira desde a escola, desde pequenininho. E, infelizmente, não é assim. Eu ouvi aí uns rumores de que estão preparando os professores, que isso é uma coisa que está, né, no gatilho aí para começar. Fiquei muito feliz com a notícia. Então, se Deus quiser, em breve, né, a gente vai estar colhendo os frutos aí dessa ação. Mas a nossa geração não passou por isso, né? Então, assim, hoje eu me deparo com amigos, pessoas mais ou menos da minha idade, né, um pouco mais jovens, um pouco mais velhas, que não tem absolutamente nenhum conhecimento nessa área e vão vivendo a vida na sorte, eu diria, né? Vão pagando suas contas e aí muita gente fica naquele ciclo, né? Que a gente brinca até que é terrível. Você vive para pagar boleto, né? Você trabalha, se cansa, dorme, come, trabalha, dorme, paga a conta. Aí, no máximo, junta uma grana ali ou aqui, faz uma viagem, compra alguma coisa maior, enfim. Educação financeira primordial. Então, eu, né, criei esse perfil no Instagram para começar a compartilhar tudo que eu pudesse, né, sobre educação financeira, e estou gostando muito, está sendo muito prazeroso para mim, porque de fato é um assunto que me interessa muito, que eu gosto de falar. Então, eu busquei aquela interseção, né? Porque dentro da nossa área, a gente pode, nossa, a gente, né, você faz uma faculdade dessa, você pode abrir um leque de opções de trabalho, né? Então, eu estava ali trabalhando até então com uma coisa que sim, eu gosto, não é que eu desgosto, mas não é aquele negócio que me dá, sabe, tanta paixão em fazer. E aí, no meio da pandemia, essa paixão veio à tona, né, essa ferramenta, o digital, e aí eu comecei a trabalhar ali. E aí, obviamente, você começa a aparecer, a mostrar o seu conteúdo, a compartilhar isso com as pessoas, e as pessoas começam a te enxergar como uma referência nesse assunto, começam a pedir a sua opinião, começam a te buscar. E aí eu vi nisso uma oportunidade. Eu falei, poxa, eu estou aqui, eu posso começar a cobrar por isso, né? É um assunto que as pessoas se interessam e que, de fato, necessitam, né? Necessitam. Todo mundo quer ter qualidade de vida, e a qualidade de vida passa pela saúde física, pela saúde mental, pela saúde espiritual, pela saúde financeira, né? Um casamento, né? Nessa conversa que eu tive com a psicóloga, a gente abordou muito isso também. A saúde de um relacionamento, nossa, a saúde financeira está totalmente relacionada. Quando, né, as contas estão no vermelho, está passando um aperto financeiro, é muito difícil você manter ali alinhado o casal, feliz, né? Quando está nas vacas gordas, está todo mundo feliz. Agora, quando as vacas estão magrinhas, você precisa estar muito bem alinhado com o seu parceiro para ficar tudo bem, vocês, né, conseguirem sair dessa, montar uma estratégia e sair dessa. Então, foi aí que, né, veio a ideia de eu montar a mentoria. Eu primeiro disponibilizei, está lá na minha bio também, se, né, alguém tiver interesse, uma planilha que é, de fato, né, como eu falei para vocês, simples, mas é muito eficaz. É a planilha que eu uso com a minha família, que é justamente para monitorar os gastos e fazer essa análise, né, mês a mês, dos gastos, das receitas, de onde a gente precisa
melhorar. Eu vou mandar aqui já, tá? O meu arroba para vocês. Então é isso, pessoal. Lá tem esse tipo de conteúdo, né? Acho que não é nada muito diferente do que o Luiz compartilha com vocês, do que ele aborda com vocês. É um conteúdo realmente que eu julgo assim necessário. Para quem, Carol? Para quem? Meu nome é Carolina, mas o meu apelido é Lina, né? Eu acho que eu sou a única Carolina que não virou Carol. Na minha família, pelo menos, eu sou a Lina, então por isso o meu perfil chama Lina. Vocês podem estranhar, é Carolina, é Lina, é Lina. Exatamente, o Luiz já compartilhou aí com vocês. Eu sou a Lina Monsoldo nas redes sociais e eu julgo que esse conteúdo ele é extremamente essencial para qualquer pessoa, para o jovem que está começando e para o cara que já está ali se aposentando ou está aposentado. Nunca é tarde para você colocar em prática, né, boas ações, para você adquirir bons hábitos de consumo, enfim, nunca é tarde. E o quanto antes começar, melhor ainda, né? É bom a gente aprender para a gente poder passar, eu já tenho filho. Cara, desde pequeno que a gente tem que ensinar, já que a escola não ensina, é dever dos pais ensinarem também. Então, como a nossa geração não tem esse conhecimento, é muito provável que a próxima geração venha sem esse conhecimento também, porque você precisa ensinar em casa, você precisa educar em casa, assim como você educa religiosamente, educa, né, a postura, a educação, né, normal de fala, não pode falar isso, você tem que educar financeiramente. Então, se você não tem esse conteúdo para passar ou não tem o hábito de falar sobre isso, de falar sobre dinheiro, sobre os objetivos financeiros, isso vai ser um problema, né, na criação dos seus filhos, vai ser um problema que eles vão trazer também. Então, vamos tentar resolver o problema desde já, o quanto antes. E como o Luiz mencionou também, investimento, ele passa dentro do processo, né? A gente tende a temer um pouco, ai, poxa, mas o meu dinheiro em que eu suei tanto para conquistar, e se eu perder dinheiro, e se a ação desvalorizar, e se... A gente tem que pensar sempre no longo prazo, né? Eu acho que tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que né, não tira ali a nossa paz, não te incomoda, não te aflige um pouquinho, pelo menos, isso não vai fazer diferença na sua vida. Se o barco está seguindo muito tranquilo, é porque está numa maré muito tranquila, não vão ter grandes revoluções, não vai acontecer nada muito significativo. O bom mesmo é quando dá aquela sacudida. Então, assim, vai, mas vai com medo mesmo, vai com orientação, é claro, é por isso, busca sempre o conhecimento antes, né, para a gente poder seguir com, né, o que te dá confiança? É o conhecimento, para tudo na vida. Eu preciso apresentar um trabalho aqui na faculdade. Eu sou tímido, ok, tem a personalidade, né? Eu sou uma pessoa tímida, eu não gosto de falar em público, eu fico, né, fico tremendo, fico suando. Mas se você tiver conhecimento, se você dominar o assunto que você vai falar, eu tenho certeza que você já está muito na frente, você já está pronto para falar. E é isso também, não existe nada pronto, né? A gente nunca, eu não sei isso, eu não sei. Começa, vai pegando o conteúdo também, não espera você virar o expert da Bolsa de Valores para você começar, né? Começa pequeno, continua estudando, sempre estudando, e aí, em um momento, você vai ter conhecimento suficiente para seguir sozinho, até para aconselhar outras pessoas, enfim, é um conhecimento que está disponível, né? A gente hoje tem aí essa cadeira na faculdade, eu achei excelente, mas assim como eu não tive essa oportunidade, eu fui aprendendo por outros meios, né? Eu fui aprendendo muito na prática também, na tentativa e erro, e fui fazendo. Gente, isso é, assim, a minha história que eu estou trazendo aqui para vocês. Acredito que alguns de vocês possam ter se identificado um pouco aí com algumas coisas que eu falei, e dizer que não existe você chegar em algum lugar sem sacrificar outras coisas, né? Quando a gente faz uma reeducação financeira, hábitos de consumo, é óbvio que a gente precisa ter o nosso momento de prazer, né? A gente precisa também usufruir das coisas boas da vida. Não é nada que é radical dura muito tempo. Então, se eu quero fazer uma dieta, eu preciso me alimentar melhor, eu vou aos poucos, né, introduzindo essa dieta na minha vida. Eu vou aos poucos mudando os meus hábitos, porque se eu tento aquela dieta de que eu não vou comer mais carboidrato, nunca mais, cara, isso vai durar uma semana, um mês no máximo.
e depois você volta aquele efeito de que não adiantou nada você ter feito aquilo ali, né? Então, financeiramente, também não tem mistério. E outra coisa, não adianta você ter mentor, você ter educador, você fazer o curso XYZ. A ação vem de você, né? O educador, ele vai te orientar, o mentor, ele vai te guiar, mas a ação é sua, assim como o educador físico, né? O meu marido trabalha dando aula, personal trainer, e a gente alinha muito isso, a expectativa da pessoa que vem fazer a aula. Eu preciso ganhar tanto de massa, eu quero ficar forte, eu quero emagrecer, eu quero... Beleza, eu vou te dar o caminho, eu vou te ensinar, eu vou te impulsionar, né? Eu vou te ajudar nisso. Mas a pessoa tem que tomar ação para ela tem que tomar responsabilidade, né? Das suas ações e das consequências, e também pensar que não existe motivação diária. Gente, ninguém acorda todo dia motivado, ninguém. Ninguém. Então, o que a gente precisa ter é disciplina. É fazer as coisas mesmo quando a gente não tem vontade de fazer. É se conter ali naquela compra maravilhosa, daquela promoção, porque você sabe que aquilo ali vai atrapalhar o seu objetivo final, né? Então, é fazer as coisas mesmo sem ter vontade, porque você não pode perder o foco no seu objetivo final. Luiz, esse era um pouco aí que eu tinha para compartilhar com o pessoal. Eu acho que eu li isso numa postagem de hoje, não foi, não? Foi. Isso aí. Poxa, Carol, valeu. Gente, a gente tem aí mais 15 minutos para questionar a Carol, a Lina, né? Estou falando Carol, mas é Lina. Fica à vontade. Porque ela vai precisar sair às 7h20. Então, eu tenho aqui 5 coisas que eu gostaria de ver com ela, mas não são urgentes. Queria dar prioridade para a turma. Queria saber se alguém tem algum questionamento. Talvez, não sei se tem... Se alguém da turma aí puder compartilhar comigo, que eu fiquei bem feliz de saber que existe essa turma, né? E vocês estarem aí, uma turma que tá cheia, achei muito bacana. Assim, o porquê, eu sei que dentro de contábeis agora ela é obrigatória, né? Você não tem nem... Mas, assim, se dessa história que eu compartilhei com vocês, né? Se existe isso em vocês também, esse anseio, ou vocês estão fazendo essa matéria porque, tipo assim, é uma obrigação, eu estou cumprindo aqui, né? Vocês conseguem enxergar essa necessidade, né, das pessoas terem esse tipo de educação financeira, finanças pessoais, trazer isso, né, para a conhecimento de todos, porque o dinheiro, ele é necessário, né? Não tem quem diga que fala assim, eu não ligo para dinheiro, eu não estou nem aí para dinheiro. Não, gente, o dinheiro é que faz as coisas acontecerem. Tem um monte de gente que fala assim, Lina, mas o dinheiro não traz felicidade. Ok, o dinheiro não traz a felicidade, o dinheiro não compra a saúde, né? O dinheiro não compra as amizades, o amor sincero, o dinheiro não compra nada disso. Mas o dinheiro compra a facilidade, o dinheiro compra o conforto, né? O dinheiro compra a necessidade básica. Então, assim, o dinheiro é extremamente necessário. Então, eu entendo que esse tipo de educação é muito necessário. Eu queria saber de vocês que estão aí cursando a faculdade, o que vocês acham dessa disciplina? Se vocês não acham bacana que isso acontecesse na escola também, se tem alguém aí, o Luiz falou que tem pessoas, talvez possa ter, né, pessoas de outros cursos que não são aí contábeis e ADM, eu até gostaria de ouvir de vocês também, porque justamente vocês escolheram fazer essa disciplina, né? Qual o objetivo? Eu quero ficar rico? Sabe, me dá um feedback aí. Eu queria entender de vocês justamente, né? Como é que vocês caíram aí dentro e o que vocês sentem, né, em relação a essa disciplina? Eu, quando mando e-mail para eles, eu falo futuros milionários. Fala aí. Eu vi no convite de hoje, achei maravilhoso. Fala aí, Felipe, desculpa. Nada, professor, que isso. Boa noite, Ina, tudo bom? Meu nome é Felipe. Então, eu me identifico bastante com essa história. Tem uma história, no caso, assim, digamos, meio que o amor à primeira vista pelas finanças, assim, bem parecido com essa história. No caso, eu não sou de contábil, eu sou de administração aqui da UFRJ. E minha história foi está sendo, no caso, né, bastante parecida com a sua, no seguinte sentido,
que assim que começou a pandemia, eu fui desligado do meu antigo estágio. E quando eu estava nesse estágio, eu tinha uma leve assim, pretensão de aplicar o meu dinheiro que estava na poupança em algum outro, como é que pode ser? Fazer algum outro investimento tão conservador quanto a poupança que me tivesse uma rentabilidade um pouco maior. E eu sempre fui muito ligado à questão orçamentária, sempre fiz aquele, como é que eu posso dizer, aquela estratégia das caixinhas, cada caixa para um determinado gasto e tudo mais. E na pandemia, com o tempo, eu comecei a estudar. Daqui a pouco, quando eu vi, eu tava, tipo assim, manjando de bolsa de valores, de renda variável, renda fixa, tudo isso já tá meio que começando a entrar no sangue, de tanto ler sobre aquilo, de tanto me interessar. E aquilo dali se alinhou muito com o meu propósito de vida, né? Toda essa questão, tipo assim, não do sonho de ser rico, de ostentar carrão, casarão e tudo mais, mas do que o dinheiro pode, de fato, proporcionar para a nossa vida, né? Eu me identifiquei muito com isso. Comecei a estudar, tirei até a CPA 20, assim, CPA 20, tipo, no final do ano passado. Pretendo tirar a CEA esse ano. Consegui um estágio na tesouraria de uma holding, multinacional no caso, e vendi até o meu carro, que, tipo assim, que eu não usava tanto assim. Era basicamente um passivo para mim. Peguei esse dinheiro, comecei a investir, começando a fazer minha carteira de investimentos. E também eu fiz exatamente igual a você. Tentei, tipo assim, no caso é claro que não profissionalmente, né? Mas botei um pezinho ali no Instagram e comecei a gerenciar um perfil de consultoria mesmo financeira. Vários amigos curtiram, vários amigos super me apoiaram, diversas pessoas vieram tirar dúvida comigo, mas é claro, nada muito profissional, não, sabe? Compartilha aí também no chat o seu perfil. Não, então, no caso, eu meio que desativei o meu perfil. Porque, por exemplo, eu tô meio que no caminho de buscar uma chancela para futuramente, quando eu terminar a faculdade, me tornar de fato um consultor financeiro ou um assessor de investimentos, entende? Ele falou uma coisa muito interessante que eu quero reforçar aí para a galera. Vai que alguém não ouviu bem. Você falou a palavra ostentar, né? Sim, jamais, sabe? Para mim, riqueza é sinônimo de liberdade. Eu não preciso ter um carro de 200 mil reais se um carro de 50 mil reais me atende. Né? Eu não preciso morar numa casa X se a casa Y me atende. E tudo é um momento que a gente está vivendo, né? Tudo tem que ser analisado. Olha, nesse momento aqui da minha vida, nessas circunstâncias, é melhor eu viver num aluguel ou, né, ou comprar uma casa, enfim, tudo tem que ser analisado. E ostentar jamais, né? A gente não precisa vender imagem para ninguém, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, né? E olha, você tocou aí nesses pontos que realmente são isso. Muito interessante você ter vendido o seu carro aquilo. Cara, não compre passivos, compre ativos, né? Exatamente. Você tinha ali uma despesa, você carregava uma despesa, você transformou aquilo ali num investimento. Excelente, né? Se você não... Agora, não, hoje eu obrigatoriamente preciso ter um carro por causa da minha facilidade, né? Da minha comodidade. Eu tenho 3 filhas, eu preciso levar para a escola e lá. Então, assim, tudo é um momento que você está vivendo. Naquele momento não é interessante, não é necessário você ter o carro. Para que ter o carro? Para os outros saberem que você tem um carro, você ostentar ali na internet que você tem um carro. Isso é totalmente falta de educação financeira. Muito Exatamente. legal ter compartilhado. Diga assim, Val. Uma frase boa aí para colocar para os jovens é que a melhor coisa que o dinheiro pode proporcionar é você não precisar dele. Excelente, eu vou até tomar nota aqui. Não é o carro para ostentar, a roupa para ostentar. É você não precisar do dinheiro, porque quando precisa numa hora difícil e ele não existe, é aí que a porca torce o rabo. É verdade. É verdade, Silvão. Carolina, outra coisa. Eu li hoje também uma postagem, não deve ser do seu tempo, uma modelo muito famosa, talvez o Simval lembre dela, chamada Bo Derek. Claro que eu lembro dela. Pois é, ela era linda, né? Muito, muito bonita. E eu vi alguma referência a ela hoje, acho que é num livro até que eu vou falar com eles, esse livro aqui, Mulheres Boazinhas Não Enriquecem.
né? Tá aqui nesse livro. Aí ela falou que quem acha que dinheiro não traz felicidade é que nunca pegou bastante dinheiro e foi fazer compra e saiu da loja cheia de coisas. Mas é o pensamento de uma modelo que era super famosa e ganhava dinheiro pra caramba, né? Ok. Mas olha só, mas a gente tem exemplos assim. Tem um ator, né, que já faleceu, chamado Burt Reynolds. Ele era o ator mais bem pago de Hollywood. Ele morreu falido. Interessante. Tem muitos casos assim, né? Muita gente que... A gente fica sabendo, obviamente, dos famosos, né? Mas tem muita gente que não é famosa que também acontece isso. Mas os famosos a gente fica sabendo que alcança o auge da fama e depois morre, que ninguém nem sabe, de gente, né? Felipe ia falar, Felipe. Não, complementando essa questão dos famosos, não sei se vocês... Eu posso estar enganado, tá, pessoal? Mas, se não me engano, Michael Jackson morreu endividado. Tenho quase certeza disso. Não sei. Ele tinha bilhões e gastava, tipo assim, bilhões também, tipo, num curto período de tempo, sabe? E fazendo uma ponte em relação ao pensamento, o que a Helena falou sobre o propósito do dinheiro e o professor sobre o exemplo da modelo, eu li um livro há um tempo atrás, se eu não me engano, O que você faz nas suas segundas-feiras, alguma coisa relacionada à segunda-feira, que nesse livro ele explicava que, tipo assim, a curto prazo o dinheiro te proporciona, sim, felicidade. Só que no longo prazo, essa felicidade que o dinheiro te proporcionou, ela tende a entrar em declínio e se estabilizar. Ele fez meio que uma comparação, que, por exemplo, uma pessoa que perdeu uma perna e está paraplégico e uma pessoa que compra uma Ferrari, qual é tipo assim, um percentual de felicidade, digamos assim, se é que isso pode ser medido, né, das duas pessoas? Ele falou, cara, tem de ser o mesmo. Aí o nosso é, tipo, bizarro, sabe? Muito doido isso. Pra gente ver que, tipo assim, o dinheiro traz felicidade, é claro. Quer dizer, a falta do dinheiro traz infelicidade, mas o excesso dele não traz necessariamente felicidade. Acho isso bem importante. E complementando também, professor, rapidinho, em relação ao que ele ainda perguntou sobre a sua aula, meio que caí aqui de paraquedas, eu não achei que fosse uma aula sobre gestão financeira pessoal tão, como é que eu vou dizer, tão assertiva a esse ponto. Até agradeço por ter essa disciplina, era algo que eu não fazia ideia que tinha no FRJ. E estou bem feliz de estar aqui, de verdade, professor. Desculpa a palavra, mas uma puta disciplina. Só lembrando que você é aluno do Simval, né? E eu e Simval, a gente já tricota sobre isso há praticamente uma década, se não mais. Caramba. Então, como a gente tem essa ideia, a gente dava aula na mesma turma fisicamente, né? E agora, virtualmente, a gente está fazendo a mesma coisa. Bacana, bem legal. É isso. Muito Beleza. A ideia é que sejam conceitos, né, Lina, que eles possam levar para a vida inteira. Eles têm, em média, 24 anos, mais ou menos, né? Então, uma sementinha agora pode fazer assim um grande efeito aí ao longo do tempo. Eu acho que essa tem uma sensação muito grande nas pessoas que eu vejo de tipo assim, puxa, por que eu não peguei isso aqui, sabe, 10 anos atrás? É isso que eu estou falando para eles. Tem que aproveitar agora. Essa oportunidade, exatamente. A maioria das pessoas que eu converso, que vão, a mente vai abrindo, vai clareando, assim, nossa, né? Que pena que eu não faço isso há 20, há 30 anos. Isso teria que ser ensinado no maternal lá. No maternal. Foi o que a Helena falou. Com a graça de Deus, tive um pai iluminado que me colocou em contato com o mercado de capitais aos 15 anos de idade. Então, passei o tempo... E durante muito tempo, eu ganhei muito mais do que precisava. E aí eu fui pegando e enfurnando o dinheiro, né? Só lembrando, Lina, eu coloquei aí no chat, o nosso país, assim como vários outros países, tem uma estratégia nacional de educação financeira que inclui a educação financeira nos níveis fundamental e qual é o outro? Quais são os níveis, Sindual? Fundamental e antes do médio. Eu não sei o nome desse. Mudou o nome de tudo. É Fundamental 2 também. Eu vim aqui. Não, mas e antes do Fundamental? Ensino básico. Educação básica. Ensino básico, isso mesmo. Então, básico e fundamental. Perdão.
fundamental e secundário, médio. Tá? Fundamental e médio. Então, são 9 séries, se não me engano, no fundamental e 3 séries no médio. Todas essas séries têm apostilas individuais para cada série, onde tem um livro para o professor e tem um livro para o aluno, tudo em PDF grátis, disponíveis, não precisa cadastro, é só ir no site do Ministério da Educação. Só que como o Brasil é um país muito diverso, muito grande, etc., etc., ela está levando alguns anos para ser totalmente implementada, porque estão sendo feitos alguns testes. Mas, assim, eu não sei agora onde isso está sendo feito, mas já há iniciativas pelo Brasil inteiro sobre essas questões. Inclusive, é um modelo falado aí fora por causa da dimensão continental que o nosso país tem. Então, isso já existe, já está em andamento, só não está completo ainda. Excelente. Excelente. Ô, Carolina? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Você tinha perguntado qual era a motivação e tal, né, de fazer parte desse plano de finanças pessoais. Eu já conhecia o professor Luiz, eu tinha inclusive feito uma matéria com ele anterior, que é ética profissional, que eu gostei bastante, inclusive. Então, já era uma motivação também de fazer uma outra matéria que eu imaginava que fosse agregar bastante, até por já conhecê-lo. Não conheci o professor Sivaldo, também estou tendo o prazer de ter aula com ele, né, de conhecê-lo. E aí eu assim, respondendo a sua pergunta, assim, a minha motivação, na verdade, seria também me aprofundar nesse conhecimento, que, como você falou, apesar de você não ter sido minha veterana, eu me identifico com o seu anseio de... Você era de contábeis também, né? Isso. Então, eu me identifico com o seu anseio de que essa educação financeira deveria ser aplicada antes, ensinada antes. Então, eu nunca tive essa... minha mãe até trabalha com essa área, mas, tirando isso, eu nunca tive uma educação financeira privilegiada nesse sentido. Então, a minha intenção também era essa, e aprender um pouco mais sobre o mercado financeiro, etc, etc. E antes de, eu sei que a hora está perto de estourar, mas deixa eu perguntar uma coisa, qual foi a maior lição que você diria sobre educação financeira, ou nesse sentido, a maior lição de educação financeira e de finanças pessoais que você aprendeu ao longo da sua vida, se você fosse dizer uma? Olha, é que são tantos aprendizados, eu nunca parei para pensar assim, em colocar numa só, né? Pontuar uma coisa. Mas eu acredito que hoje eu busco pela liberdade. Essa é uma palavra que eu carrego. E quando eu falo liberdade, é liberdade em todos os sentidos, sabe? A liberdade de escolha, liberdade geográfica. Então, quando eu busco a liberdade financeira, né, alcançar isso, é justamente para eu ter liberdade. Então, hoje eu tenho uma família e eu quero ter a liberdade de parar de trabalhar aqui agora porque a minha filha está ali passando mal e eu preciso sair correndo para o hospital. Eu quero ter a liberdade de programar o dia que eu quero viajar, o dia que eu quero estar com a minha mãe, o dia... Enfim, é isso que eu busco. Aí você pode perguntar assim, Nina, você já alcançou isso aí? Eu estou correndo atrás, muito atrás. Hoje eu ainda não tenho 100% disso, eu ainda estou presa a algumas coisas, né? Eu ainda tenho esse outro trabalho, que é uma CLT, que também me prende, né, em alguns sentidos. Então, assim, a educação financeira, para mim, o meu objetivo é alcançar 100% dessa liberdade. E liberdade, como eu falei, em todos os sentidos, né? Eu quero estar livre para eu poder escolher. O meu casamento, eu sou muito feliz no meu casamento, eu não me vejo, assim, separada do meu esposo, mas se um dia for necessário, eu não quero estar presa a ele por nenhuma questão financeira. Eu quero ter essa liberdade de escolha. E assim por diante. Então, Vinícius, respondendo, você me fez refletir até um pouco agora. Eu não tinha, assim, pensado nisso, mas o que eu busco dentro da educação financeira para a minha vida é essa liberdade. Ô, Vinícius, você não dirigiu a pergunta a mim, mas eu também acho que entendi tudo errado aí que você perguntou, mas me ocorreu aqui o seguinte, para mim, o maior aprendizado
financeiro ocorreu no plano Collor, onde todos os ativos viraram pó. Então, você imagina você ficar lá com 50 mil no bolso e o valor das ações viraram pó, o valor dos imóveis viraram pó, e você tinha dólar na mão e ninguém queria o dólar. Eu tenho um comentário. Isso, para mim, foi exatamente a maior lição financeira. Ou seja, tudo isso aí é muito volátil. Não dá, na área financeira, não dá para você ter ancoragem, né? Você está dentro de um meio extremamente fluido, né? Você está no éter, de repente aquilo vira ar, tá? Essa, para mim, foi a maior lição, e foi logo assim na parte adulta, mas ainda bem jovem. Tomando um gancho aí, Simval, não existe estabilidade. Outro dia eu ouvi uma palestra excelente falando muito sobre isso. E eu trago aqui para vocês, gente. Às vezes você pensa assim, não, porque esse meu trabalho aqui ou aquele. Não existe estabilidade. Tudo é passageiro. Não existe estabilidade. Então, tem a educação financeira, porque ela, sim, é tua para sempre. E aí você se reinventa, né? Você se reconstrói, você começa do zero e vai. Lina, se quiser fazer suas considerações finais. Ai, gente, eu quero agradecer demais. Pena que eu tenho que correr aqui para um outro compromisso. E excelente essa partilha, ouvir de vocês, matar a saudade aqui dessa universidade que me acolheu tão bem há um tempo atrás. Morro de saudade. Obrigadão demais, Luiz, pelo convite. E aí, portas abertas também. Fica à vontade para aparecer lá. Galera, lembrando aí da live que a gente vai ter quinta-feira, 21 horas. Espero todo mundo lá para prestigiar aí o Luiz. E é isso, gente. Muito obrigada demais. Adorei estar aqui com vocês. Muito bom. Beijo grande, Lina. Forte Beijo. Abraço e até quinta-feira. Só uma dúvida. Vai ser no perfil, no seu perfil do Instagram, né? Isso, no meu perfil. Vocês são muito bem-vindos. Obrigado pela resposta. Obrigado também, Simval, pela resposta. Eu ia só comentar uma coisa rapidamente. Estou fazendo a disciplina de políticas públicas em outro curso. Excelente. Aí, a gente estava fazendo uma brincadeira, um exercíciozinho de final de aula do top 3 e do anti-top 3 dos presidentes do Brasil. E o Collor estava em todos os anti-top 3. Então, assim, não me espanta que a sua lição, Simval, tenha a ver com ele, com esse período que foi bem traumático para muita gente. Obrigado pela resposta também. Eu agradeço de novo. Obrigado, Carolina. Volte sempre. Obrigada, Simval. Obrigada, Luiz. Obrigada, turma. Beijão. Até quinta. Tchau, Carol. Beijo. Beijão. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, pessoal, só lembrando, então, a Lina vai me receber lá no canal dela, e ela pediu para eu explicar para os seguidores lá alguma metodologia para fazer compra de ação. Então, vou me preparar para isso, quinta-feira, 21 horas. Tem os assuntos que eu queria falar aqui, antes da gente terminar, que eu acho que são interessantes. Eu provavelmente não vou... Oi, Carol, tá aí ainda? Oi. Um segundo. Ok. Porque eu, que sou uma pessoa agora da mídia social, eu não tirei um print aqui desse evento. Sim. Tão feliz. Deixa eu só tirar que eu vou compartilhar. Quem puder, aparece aí com o rosto para sair. Aí pra... Se puder, né? Deixa eu ver aqui. Tirar esse print aí. Cadê o Simval? Ele pode ter ido para outra aula que ele tá. Também vai saiu. ter. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se foi. Aí eu abandono vocês. Desculpa. Foi. Obrigada. Beleza? Beijo. Beijo. Então, pessoal, eu acredito que eu não devo levar até às 8 horas, porque o que eu tinha... na verdade, eu não tinha uma coisa muito específica para falar, porque quem estava aqui desde o início, eu comentei que faltou a luz aqui em casa, e, além disso, eu fui surpreendido por uma reunião em nível nacional que eu tive que participar por conta do Conselho Federal de Contabilidade. Então, o que eu queria
preparar para essa última meia hora, eu não consegui. Mas aí, durante a apresentação, me passaram aqui algumas coisas que eu queria comentar e acho que são bem oportunas. Quem aqui já tem experiência com Bolsa deve saber do que eu vou falar. Qual o evento relevante que vai acontecer amanhã no mercado brasileiro com relação a uma ação famosa? Alguém sabe? Ninguém está sabendo o que vai acontecer amanhã? Não. Com uma ação brasileira, de uma grande empresa brasileira, ela amanhã vai ter um fato relevante em relação a ela. Amanhã, dia 22 de setembro, que é o dia do contador. Não estou sabendo não, professor. Então, isso. Qual é a empresa, Yuri, que vai pagar a Vale? Isso aí. Então, é isso que eu queria também saber se vocês estão antenados. Então, a Vale amanhã vai pagar quanto, Yuri? Vamos ver se tu sabe. Sabe não, Yuri, quanto ela vai pagar? R$8. Na verdade, são R$8,10, né? Mas R$8 está ok. Então, amanhã, Vale 3. Quem tiver comprado amanhã, ou seja, quem amanhã estiver possuidor da ação da Vale 3, vai receber no dia 30 de setembro R$8,10 por ação. Bom, se eu não tenho costume de entrar na Bolsa, isso é uma informação, digamos assim, tá bom, e daí? Mas se eu tenho costume, se alguém puder me falar o que R$8 é em relação ao que normalmente se paga por ação de dividendo, alguém sabe? Uma fortuna. Uma fortuna. Definiu bem, Felipe. Normalmente as empresas estão pagando aí 40 centavos, 80 centavos. A Petrobras fez um estardalhaço dia 25 de agosto porque pagou R$1,50. A Vale vai distribuir para quem tiver comprado amanhã R$8,10. Bom, por que eu fiz isso? Eu fiz uma cagada enorme. Vendeu. E eu vou falar... Hã? Vendeu. Não. Então, eu preciso deixar claro para vocês a cagada que eu fiz, tá? Assim, ainda não tá uma cagada completa, não, tá? Dependendo do que acontecer amanhã, vai ser uma cagada grande ou talvez nem seja uma cagada, mas eu queria explicar porque eu acho interessante a gente aprender com o erro dos outros, tá? E esse erro que eu cometi, na verdade, ele se desdobrou para 2 investimentos que eu tenho. Bom, o que eu fiz? Eu aumentei muito o meu olho, né? Eu falei, porra, mas é isso mesmo? Eu soube disso quinta ou sexta-feira passada. Falei até com a minha esposa, que ela tem bastante ação da Vale. Falei, tu vai ganhar R$8,10 por cada ação. Pô, que legal, não sei o que tal. Aí, quanto eu tenho de Vale? Eu já vendi tudo que eu tinha de Vale, não tinha muito, vendia há muito tempo, porque não era da minha estratégia. É uma puta ação legal, sabia que ela ia distribuir dividendos, e não estou ligando, porque meu foco agora é fundo imobiliário. Ok. A ganância tomou conta da minha cabeça, e o que eu fiz? Peguei toda a posição que eu tinha no HCTR, que eu tenho mais de 1.000 cotas do HCTR, vendi segunda-feira e joguei tudo para Vale. Isso na segunda-feira. E aí, quem está acompanhando mais ou menos, em função disso que eu acabei de falar que eu fiz, o que aconteceu com os dois? Ou seja, eu saí de HCTR e comprei Vale. Segunda-feira, mais de 1.000 cotas de HCTR para comprar mais de 1.000 ações da Vale. O que aconteceu? Alguém sabe? Ambos caíram, ok? E eu achei que ia acontecer o contrário. O que eu estava imaginando? Eu iria sair de uma posição do fundo imobiliário, que eu tenho mais de 1.000 cotas, simplesmente para emprestar o dinheiro para a Vale nesse dia 22, que é amanhã. Isso está em curso, tá? É isso que eu vou fazer. Eu só estou falando que até agora, no dia de hoje, eu já estou vendo que não deu muito bem o que eu queria que desse. Mas isso eu só vou ver quando o mercado fechar amanhã. Que aí o que eu pensei? Eu passo pelo dia 22, recebo o dividendo dia 30, então você imagina, mais de 1.000 ações, R$8,10 por ação, Felipe já falou que é uma fortuna, então só dessa brincadeira, mais de R$8.100, tá bem mais até. Ok, mas aí, Felipe, quem sabe, o que vai acontecer no dia 23?
Ela vai desvalorizar completamente. Aquele valor. Então, e eu até já sabia disso, mas eu falei, eu vou ver isso na prática. Porra, mas precisava mexer com mais de 100 mil reais para experimentar isso? O cara... É um valor. Eu estou falando para vocês pelo seguinte, eu já falei, eu sou novato, tá? Não tenho muita experiência, é uma cagada que eu fiz, e isso pode vir a acontecer com você, porque você vai crescer seu olho, entendeu? E você vai dar uma escorregada. Eu só vou ver se é uma escorregada realmente depois de passar, porque vamos que no dia seguinte, dia 23, digamos que ela fecha 90, ela vai perder esses R$8, vai abrir com 82 no dia seguinte, mas vamos que ela valorize. Então não vai ser tão ruim assim, isso eu só vou saber dia 22, dia 23, dia 24, entendeu? E aí, qual era a minha ideia? Pegar essa montanha de dinheiro lá no dia 30 e logo depois eu posso sair da posição. Eu vendo o vale e volto para a posição no HCTR. Mas, pelo jeito, eu vou perder algumas cotas do HCTR, né, porque ele também está caindo. Ele hoje está perdendo aí em torno de R$1 do que eu vendi lá na segunda-feira, tá? Então, é um depoimento meu, tá, de uma situação agora que está acontecendo. Hoje, provavelmente, eu não teria feito isso, já que fiz e sabia que podia dar errado, como é a segunda experiência que eu vou falar, e, assim, em função do dinheiro que eu tenho, é uma experiência com a qual eu posso lidar, tudo bem, né? Mas eu estou passando para você esse conhecimento porque em algum momento ou em vários momentos da nossa vida como investidor, esse tipo de coisa vai acontecer. O nome disso é ganância. Eu cresci o olho com isso, de uma certa forma sabia o que podia acontecer e fui meio sem pensar direito. Tá? Se o valor da Vale, pois é, heurística, se o valor da Vale ele subir, ele vai perder, digamos assim, eu nem sei direito por que isso acontece, já foi explicado, mas não entra na minha cabeça em função do que eu acho que acontece no mercado, mas, enfim, se ela perder esses R$8 de cotação e com o tempo se valorizar, o que pode acontecer, o que ela valorizar acima dos R$8 que ela vai perder é lucro para mim. Então, dos 8 mil, de repente eu ganho 1.000, 2.000, o que estaria sendo bom, entendeu? E aí, quando eu voltar para a posição do HCTR, eu compro mais cotas nesse valor, até aproveitando que ele vai estar um pouco mais baixo. Então, pessoal, isso vai acontecer, tá? Estou te falando. Assim, de uma certa forma, eu me exponho por aí, as pessoas me chamam para falar, como é o caso aí da Lina, né? Então, as pessoas não esperam que uma pessoa com alguma formação, que é o meu caso, cometa um erro desse. Eu estou falando para você que eu fiz por ganância, simplesmente. Até não foi por desconhecimento, não, mas, assim, eu quis pagar para ver, tá? Então, muito cuidado com isso. Esse é o primeiro erro que eu queria falar. O segundo erro aconteceu no início do mês. Agora, olha só, eu fui completamente sem emoção, mas aconteceu uma coisa bem interessante. Eu queria ter, por isso que eu queria ter me preparado. Eu fiz um gráfico onde tinha, eu até falei por alto no fim de uma aula, quem prestou atenção, de repente vai lembrar que eu já falei isso. Eu peguei esse fundo HCTR e fiz a seguinte avaliação. Chamei de D0 o dia que ele anunciou dividendos. E esse fundo normalmente anuncia dia 8. Tá? Então, dia 8 agora de setembro, ele anunciou 1,50 de dividendos que ele pagou dia 15. Então, ele fez isso desde janeiro, ele vem fazendo isso direto, é em torno do dia 8. Quando o dia 8 é fim de semana ou feriado, ele pula um dia ou volta um dia. Então, essa data está entre o dia 5 e o dia 8, 9, mais ou menos, ele anuncia. Tá? E aí, o que acontece quando o fundo ou a ação anuncia dividendo? Ela cai o valor nos dias seguintes. Isso que o Felipe acabou de falar aí, e que eu falei para você, que deve acontecer de quarta agora para quinta com a Vale. Ela deve fechar um valor na quarta-feira e no dia seguinte abrir aquele R$ 8,10 mais barato. Tá? Isso deve acontecer com ela. Aí eu falei, bom, o que eu faço?
eu tenho mais de 1.000 cotas desse fundo. Quando for dia zero e ele anunciar o dividendo, o provento, no dia seguinte eu saio da posição, ok? Então eu vou ter lá, sei lá, 100 mil reais parado na conta e o valor do fundo vai começar a descer. 1, 2, 3. O gráfico que eu montei vai até o 5º dia útil depois, que eu chamei de D+5. E em D+5, todos os meses de janeiro a agosto, ele perdeu valor. Todos. Eu coloquei num gráfico, vi todos os meses de janeiro a agosto, ele perdeu valor. Aí eu falei, porra, legal, né? Estou com mais de 1.000 cotas, saio dessa posição com 1.000 e tantas cotas, ele vai cair, eu pego esse mesmo dinheiro, compro ele aqui, R$1, R$2 mais barato, a estimativa é que eu ia entrar nele novamente com 30 cotas além do que eu saí. Porque se eu sair com ele a 119 e ele veio para 117, esses R$2 de diferença, vezes 1.000 e tantas cotas, vão dar 2.000 e tantos reais, que dividido pelo número de cotas ia dar essas 30 cotas. Eu falei, porra, legal, descobri, né? A partir de agora, eu vou fazer isso. Eu espero ele anunciar, saio, espero ele baixar, recompro. Então, só desse sair e entrar, eu pego 30 cotas. Então, qual foi a segunda cagada que eu queria falar para vocês? Que, na verdade, essa que eu vou falar agora, estava com tudo estatisticamente para dar certo, mas deu errado, tá? E o que o professor Simval falou, e a Lina também deixou bem claro, tá? Isso acontece, isso é mercado. Você se prepara para uma coisa, estuda, vai chegar uma hora lá, uma variável qualquer que você não domina, vai acontecer e vai dar o contrário, e tudo bem, tá? Então, o que aconteceu? Setembro foi justamente diferente. E aí, quando eu fiz isso, o fundo passou do dia 8, começou a subir, ou seja, o que aconteceu? Aconteceu o contrário. Então, eu saí de uma posição, entrei nela com R$400 a menos. Foi o que eu, digamos assim, perdi por essa questão. Tá? E devo perder de novo agora, saindo do HCTR para comprar vale, para pegar esses R$8 por ação e para voltar para ele lá para quinta, sexta-feira da semana. Ou se eu conseguir monitorar, se eu checar que a vale está subindo, eu espero um pouquinho para, pelo menos, pegar uma parte desses 8.000 aí de diferença. Tá? Assim, eu não sei como é que está a sua carteira, mas você não acha que você perdeu mais do que você imagina que você perdeu? Porque eu penso o seguinte, esses 100 mil, eles já tinham rendido antes, correto? Você já tinha rendido dinheiro em algum momento. Sim. Então, você perdeu todo o imposto que você pagou fazendo essa manobra. Não, aí que tá. Excelente pergunta, JP. Quando vendi, eu tive prejuízo, porque a cota dele eu comprei lá em 140. Então, eu me preocupei com isso também, que se tivesse dado lucro, isso teria acontecido, mas não deu prejuízo. Então, digamos assim, eu coloquei um prejuízo no bolso, mas como é uma coisa muito distante, eu até nem senti tanto. Tá? Mas isso que você falou procede sim. Não, beleza. Então, esse foi o segundo fato aí que eu queria falar para vocês, que aconteceu comigo. Eu até acho, eu vou aumentar um pouco mais a minha base de observação, porque o que aconteceu em setembro com esse fundo foi anormal, porque é comum ele descer realmente. E quando você tem muitas cotas, como eu falei, são 1.000 cotas, dá mais de 100 mil reais, é um valor grande, entendeu? Mesmo que sejam poucas cotas, digamos que eu ganhe 5 cotas com essa manobra, entendeu? E ainda tem que ver essa questão do imposto de renda também, porque 20% do lucro, como o João Pedro acabou de deixar claro, eu teria que pagar de imposto de renda, né? Então, é possível que setembro tenha sido um mês atípico, digamos assim, né? Então, são essas duas questões que eu queria comentar com vocês. Está acontecendo comigo agora, né? Amanhã, inclusive, eu já deixo aqui cumprimentado, eu devo mandar um e-mail, que eu sempre faço isso, cumprimentar os alunos aí de contabilidade, é o dia do contador. Infelizmente, não vou poder estar no conselho, vai ter uma festa amanhã, uma festa que eu quero dizer, vai ter entrega de medalhas e tudo, eu queria estar lá, mas tem uma consulta de pediatra com meu filho exatamente amanhã, então eu não vou poder participar, tá? Mas vou mandar um e-mail para vocês. Celebrar datas, para mim, é uma coisa, assim, bem importante. Eu queria
deixar para vocês, é a última coisa que eu vou falar, tá? Não vou demorar, não. Eu estou lendo esse livro aqui, ó, até falei, tá? Mulheres Boazinhas Não Enriquecem. Ok? Ele é um livro mais ou menos antigo. Eu comprei ele em 2007. Para vocês terem uma ideia, a Lina, essa menina, ela entrou na universidade, primeiro período 2005, e saiu em 2009. Então, esse livro é lá, ainda quando a Lina, essa menina que acabou de falar, essa mulher, ela ainda estava na faculdade. Tá? Então, é um livro que eu ainda não tinha lido, e ele é específico para as mulheres. É uma mulher que escreve, ele é específico para as mulheres. Como eu faço uma publicação diária no meu Instagram, eu tiro informação de livro e coloco lá para estimular as pessoas a lerem sobre finanças pessoais. Mas eu diria que, sei lá, 40% do que ela fala aqui não é só aplicável para as mulheres, tá? É aplicável para ambos os sexos. Mas se você tiver curiosidade, eu acho que é bem interessante ler esse livro aqui, tá? São... Ai, meu Deus, 278 páginas. Eu recomendo ele. Não necessariamente se você for mulher ou não, mas ela explica algumas coisas que são específicas para as mulheres, como, por exemplo, as mulheres são efetivamente mais consumistas. E aí ela lista várias pesquisas que tratam dessa questão. Assim, só para enfatizar. E a Lina, para quem estava aqui desde o início, quem quiser, inclusive, vai ficar gravado, ela falou no início, reportou uma questão lá da família dela, né? A família dela olhando para cima, pai e mãe, que a mãe queria fazer um determinado procedimento, mas não podia, porque não tinha uma certa liberdade para fazer isso, porque dependia de uma determinada questão, que ela deixou claro lá, quem quiser vai lá e ver, e que eu acho que está muito bem explicado aqui. Tá? Então, a Lina deixou claro ainda agora, ela fechou a apresentação dela com isso. Eu não sei como é que isso está, não tenho pesquisa sobre isso, mas eu acredito que exista alguma coisa ainda que paira no relacionamento, tá? Estou falando assim, num caso que seja relacionamento homem e mulher, mas eu acredito que isso possa ser aplicado a qualquer tipo de relacionamento, realmente eu acho que não faz diferença, de quando uma pessoa tem alguma dependência com outra, que se o relacionamento acabar, a pessoa vai ficar perdida, etc. Tá? E eu passei já por uma separação, eu não senti exatamente isso, mas poderia ter sentido, né? Uma separação sempre é muito traumática, tá? E no meu caso não foi diferente. Então, eu estou achando muito bom e recomendo isso aí para vocês. Só queria agradecer mais uma vez a presença. Eu queria deixar claro aí essas coisas que eu estou fazendo na Bolsa agora. Vamos torcer para a Vale não desvalorizar os R$8 na quarta-feira, ou se desvalorizar os 8, para que ela suba um pouco mais e eu fique aí dentro desses 8 mil de renda, quem sabe, para quando eu voltar, eu conseguir comprar umas cotas a mais. Mas, JP, concorda? Isso é especulação, não deveria estar fazendo, né, JP? Eu acho que só entra como crime mesmo se você dizer com todas as palavras, comprem tal coisa. Não, isso aí, na verdade, foi assim, eu sabia que ia dar, tem alguma margem aí, né, de risco, que obviamente, eu estou dentro de uma margem que eu acho que está tranquila, e se eu perder, foi algo que eu, assim, de uma certa forma, eu imaginei o quanto poderia ser, né? Mas eu queria reportar isso aí para vocês, e só brinquei com o JP agora também, porque de vez em quando, uma das pessoas que mais pergunta, eu de vez em quando mando uma pergunta para ele também. Pessoal, valeu mesmo. Só rapidinho, quinta-feira eu consegui para a gente um cara da XP para falar bem sobre previdência privada. Então, nós já tivemos aquela explicação minha, que financeiramente, economicamente, não vale a pena, sob o ponto de vista da valorização, tá? Mas nós vamos pegar uma pessoa que é um profissional do mercado, que eu tentei uma menina e não consegui, e o Vitor, que eu participei ontem de uma live com ele conseguiu um cara da XP para estar aqui na quinta-feira, tá? Na semana que vem, terça-feira, por favor, estejam aqui uma amiga minha, uma ex-aluna também, assim como a Lina, a Lorena, vai falar lá da Austrália, vai ser 6h30 aqui e 7h30 da manhã lá, tá?
ela está preparando, ela acabou de terminar um MBA lá em finanças, então ela vai falar de alguma coisa sobre imigração para a Austrália, e também tem no Instagram um canal de consultoria em educação financeira, se apaixonou muito por essa área, foi minha orientanda na monografia, ela escreveu sobre mulheres, finanças e mulheres. Numa apresentação ao vivo que eu fiz, ela estava lá na plateia, eu chamei ela uma vez até para ela ir lá e falar, explicar a pesquisa dela. Então, é uma pessoa que eu já conheço, então acho que vai ser interessante. Ela vai falar lá da Austrália, ao vivo aqui com a gente, eu acho que é bacana. E na quinta-feira, o Alex vai falar de Brasília, finanças para casais. É o que está planejado para terça e quinta que vem. Eu peço aí encarecidamente, não falta, porque eu acho que vão ser 2 oportunidades bem interessantes. E quinta agora, previdência privada, com uma pessoa que gosta muito de previdência privada e vai falar lá dentro da XP qual é a visão deles, por que a gente deveria ter previdência privada. Lembrando que a gente já passou por aquela experiência, então vocês vão ter a minha visão, a de vocês, e vamos ver a visão do cara. Pessoal, valeu por estar aqui. Boa noite. Até quinta-feira, se Deus quiser.